Olá, adoradores do povo, tudo bem? Meu nome é Camille Pezino e hoje eu vou trazer para vocês uma obra super famosa e que inclusive cai em vestibular, nas provas de vestibular que todo mundo acaba tendo que passar ou uma parte da população passa. Bom, essa história ela é um clássico e é atemporal. Isso quer dizer que se alguém de 1990 tiver lido, ou alguém de 2000 tiver lido, ou alguém de 2050 ler, essa obra vai continuar fazendo sentido, tá? E vai fazer sentido tanto no aspecto social, porque trabalha a sociedade, quanto vai fazendo muito sentido no aspecto político, porque trabalha essas relações políticas intrínsecas do homem, como diria Aristóteles. Bom, essa obra nada mais nada menos do que 1984, do George Orwell. Essa edição aqui foi cedida em parceria da Companhia das Letras e eu tenho muito que agradecer à Companhia das Letras por ter cedido essa edição impecável. Impecável mesmo, tá? Bom, o George Orwell escreveu 1984 e outra obra dele super famosa é A Revolução dos Bichos, obra que inclusive também cai em prova de vestibular. Bom, falando um pouquinho aqui da narrativa, do decorrer do enredo. O mundo, ele passou por algumas mudanças, por causa de guerra, problemas, etc. E faz muito sentido do período do George Orwell, que estava lá vendo grandes autoridades e políticos totalitários exercendo seu poder, tá? E basicamente o mundo foi dividido em 3 grandes países. E o país que está aqui sendo falado é a Oceania, que na verdade não é um país, mas um conglomerado de países que se tornou Oceania, se tornaram Oceania, melhor dizendo. E a Oceania, que o centro aqui, o polo que vai ser elaborado é a Inglaterra, que é a antiga Inglaterra, mas agora é a Oceania também. Bom, o aspecto político da obra é super importante e vai fazer muita influência no enredo, tá? No decorrer da história. O personagem principal é o Winston Smith. E os outros 2 personagens que aparecem, que são são de certa forma não, eles são destacados, é a Julia e o O'Brien, tá? A Julia é a namorada, amante do... melhor dizendo, ela é a amante do Smith, e o O'Brien é uma figura que ele considera o seu inimigo amigo, tá? Bom, e isso você vai entender melhor lendo a história. Bom, o Smith é um personagem questionador. Ele é de antes da Revolução, antes da Inglaterra se tornar parte da Oceania, tá? E por ser antes dessa Revolução, ele lembra muito do passado. E o fato dele lembrar muito do passado faz ele questionar muito o presente, tá? A memória dele influencia muito dentro da narrativa e dentro do que ele está elaborando. Bom, ele compra um caderno que ele acha muito bonito e ele não consegue resistir a escrever nesse caderno as memórias dele. E daí vem o título 1984. 1984 é um título baseado no achismo do Smith de acreditar que o ano que ele está inserido ali, ele está escrevendo é 1984, mas ele não tem certeza, porque o tempo deixou de ser controlável, tá? Várias coisas deixaram de ser controláveis e o único que tem poder e controle é o partido. E a cara do partido é o grande irmão. Isso quer dizer, em inglês, Big Brother. E se você conhece o programa televisivo, o reality show Big Brother, ou Big Brother, você com certeza já ouviu falar pelo menos de uma referência dessa história. Big Brother foi um programa aqui no Brasil que fez muito sucesso e ele é homônimo do grande irmão. Daqui um personagem que não aparece de fato, mas é a cara do partido e tá sempre presente, sempre marcando ali a sua autoridade. Bom, o Big Brother é uma cópia de um programa holandês que surgiu em 1999 de um executivo que criou a ideia a partir de 1984. Isso se deve ao fato de que botar pessoas dentro de uma casa e vigiá-las 24 horas por dia é uma coisa que o partido faz. Inclusive, a TV aqui mostra que essas grandes TVs, que aqui é nomeado como teletela, elas vigiam você.
Ou seja, se você tá fazendo os exercícios, se você tá odiando do jeito que eles querem, se você tá fazendo as expressões, ou as suas costas estão do jeito certo que eles desejam. Tudo isso influencia muito para como o partido olha para você. Só que o partido não controla todos, tá? Dentro dessa sociedade existem 3 camadas sociais. Os proletas, que é o proletariado, que é um termo que a gente conhece de Karl Marx, e antes, claro. Essa parte da população é basicamente 85% e ela não é realmente controlada pelo partido. Tem o partido em si, os membros do partido e o núcleo. O Winston, ele faz parte do partido, ele é um membro do partido, mas ele não faz parte do núcleo. Ou seja, ele está nesse entremeio, tá? Ele não é parte do núcleo, nem é parte dos proletas. E isso aqui, pra mim, fez muito sentido, que eu acho que é o lugar em que o Orwell se sentia confortável para acabar se identificando com o personagem. Bom, voltando à narrativa, o Smith, ele acaba questionando muito o que vem acontecendo dentro da sociedade em que ele vive. E isso faz com que ele cometa uma coisa chamada aqui dentro de pensamento-crime. O fato de você pensar contra o partido já é um crime. Então, escrever isso é ainda pior. E aqui ele vai tentando viver a vida dele dentro da sociedade, tentando negar essa experiência com crime, até conhecer a Júlia. A Júlia também odeia o partido, tá? E a Júlia acaba influenciando o Smith a ir além de só pensar contra o partido também. E aí vão se dando os desdobramentos da obra, e isso inclusive é quase metade do livro. Bom, fazendo uma breve análise, porque a gente sexta-feira vai fazer uma análise aqui de 1984, mas a gente vai focar na nova língua ou nova fala. O espectro político é extremamente importante, tá? Ele é essencial para essa história. E a sociedade aqui é uma sociedade realmente que acaba sendo um pouco a nossa sem ser a nossa, tá? Isso é muito importante e é muito interessante, o que torna o 1984, inclusive, um clássico. Falando da nova língua um pouquinho, a nova língua, nova fala é uma forma de controle também, como todas as outras coisas. É uma tentativa de controlar a sociedade e diminuir os seus recursos para fazer com que eles pensem menos. E isso é uma ideia brilhante, que eu acho que é o que traz sentido a 1984 como uma distopia plausível, tá? Basicamente, o livro ele vai enredar diversos aspectos, diversos regimes, tá? E ele vai controlando e cerceando as possibilidades dos personagens a partir disso. E é muito interessante e muito legal. A construção que o Orwell vai fazer aqui é muito redonda nesse aspecto. Por mais que algumas características dos personagens não sejam tão redondos, por mais que psicologicamente o livro ele não seja tão denso, o importante aqui é o espectro político, definitivamente. E é aqui que o livro ganha o destaque que ele tem. Tem duas ideias aqui no livro que elas são muito bem elaboradas e elas fazem basicamente o papel de dizer o que essa história está trazendo. Primeiro é o slogan do partido, que diz assim: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Bom, a guerra aqui a Oceania sempre está em guerra com um dos outros conglomerados. Uma hora é aliada de um, outra hora é inimiga de outro, mas isso sempre vai sendo controlado pelo jornal, que no caso, melhor dizendo, controlado pelo Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalha. O Ministério da Verdade basicamente manipula a verdade, adulterando as antigas publicações e fazendo com que essas publicações elas estejam de acordo com o partido. Então, se o partido disse ontem que vai chover hoje, e hoje não chove, amanhã o Winston já está corrigindo isso no jornal, dizendo que o partido disse que não ia chover. Claro que isso vai para espectros políticos, mas vamos exemplificar de maneira mais simples. Bom, basicamente esse slogan faz sentido dentro do contexto do partido e dentro do contexto da sociedade, porque o fato deles viverem sempre em guerra significa que eles são necessários, então isso faz
interna, pelo menos aqui nesse contexto, porque uma guerra pode causar uma guerra civil. Liberdade do partido para exercer o que ele deseja é a escravidão do povo. E a ignorância do povo nada mais é do que a força do partido. Então, quanto mais ignorante um povo, mais um partido, mais um político ganha força. E isso é uma coisa essencial em Orwell. Bom, e outra coisa muito legal e que faz muito sentido com o que o Winson trabalha é uma frase do Orwell que vive sendo repetida, inclusive nas redes sociais. Quem controla o presente, controla o passado. E essa frase tem um desdobramento, que quem controla o presente também controla o futuro. Então, manipular os fatos é possível. E aqui você tem a questão da manipulação dos fatos, muito importante. Basicamente, o George Orwell já estava falando das fake news. E é muito bom, tá, gente? É um livraço que eu super recomendo e é um livro para você fazer você pensar mesmo, tá? Bom, falando da edição. Essa edição da Companhia das Letras, que cedeu pra gente esse livro incrível como parceria, e eu quero beijar todo mundo da Companhia das Letras, assim, abraçar e falar que é meu herói por ter me cedido essa edição. Bom, essa edição tá impecável mesmo. Ela tem um ensaio visual muito bacana aqui no início, eu não sei se dá pra ver direitinho, sabe? Eu não vou dar o spoiler do ensaio visual todo. Ele tá muito bem feito, ele foi feito pela Regina Silveira. A Regina arrasou mesmo. E ela é uma edição organizada por um teórico até bem famoso, que é o Marcelo Pen, que trouxe aqui na organização e uma apresentação maravilhosa. E, bom, a tradução, no caso, ela foi feita por duas pessoas, que foi o Alexandre Hubner e a Heloísa Jean. E eu gostei muito da tradução, até porque a tradução é muito importante aqui em 1984, justamente porque termos da nova fala, nova língua, são essenciais para entender a história. Então, assim, essa edição aqui é a melhor edição de 1984 que eu vi. Traz também as capas no mundo todo e uma fortuna crítica maravilhosa. Inclusive, traz a Nussbaum, que é uma filósofa que eu gosto bastante, e o Crick. E, além disso, traz alusões ao presente. Então, é um livro super atualizado, falando até do período Trump, inclusive. Então, assim, é muito bom mesmo. Então, é uma história que eu super recomendo pra vocês. E essa aqui é a edição que eu achei mais impecável, eu achei a edição mais bem feita até hoje. Então, aqui tá a minha dica. Obrigada mesmo, parceria. Muito obrigada, Companhia das Letras, pela parceria. Fiquei até nervosa. Enfim, então é isso, gente. Sexta-feira vai sair uma análise sobre a nova fala, a nova língua, e eu espero que vocês gostem dela também. Então, um beijo para vocês, um abraço do nosso povo com os tentáculos deles. E se vocês tiverem alguma sugestão de análise de 1984 ou alguma coisa que vocês queiram falar, deixa aí nos comentários, tá? A resenha vai ficar aqui também, a resenha escrita nos comentários, as redes sociais e o site. Então, é isso. Tchau, tchau!